Vamos às notícias políticas do dia. Arimatea Souza vai ter como votar a reforma da Previdência para os municípios, se necessário, perto da eleição? Boa noite. Boa noite, Cheta. Boa noite, Manca. Boa noite, telespectador. Esse é um fantasma que começa a acompanhar os vereadores de todo o Brasil, e os de Campina Grande não ficam de longe desse pesadelo. Diante da evolução da reforma da Previdência, excluindo estados e municípios, restará para os legislativos estaduais e municipais, ao longo dos meses subsequentes à aprovação em definitivo do projeto geral, fazer as devidas adequações ao texto que está sendo aprovado, apreciado no Congresso Nacional. E em todo o país os vereadores já começam, através de suas associações, a sinalizarem que esse é um assunto que deve ser retardado, que não deve ser objeto de pauta em ano eleitoral. E aí vai ficar o desafio aí entre os institutos municipais de previdência, são 2.108, que carecem de adequação imediata ao texto que saiu do Congresso Nacional, e o efeito eleitoral temido pelos vereadores de todo o país. Há uma grande mobilização da Confederação Nacional dos Municípios para apartar a exclusão, ou dizendo de outro modo, que os estados fiquem de fora da reforma, mas que os municípios sejam incluídos, até porque, segundo a avaliação da Confederação, a essa altura a resistência à inclusão dos estados é muito maior do que a eventual reinclusão dos municípios. Algo a ser definido nessa tramitação que avança na Câmara Federal, e daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre ela. Ari, Campina Grande está na iminência de perder a representação de um importante órgão do governo federal. Que órgão é esse? Conta um pouco dessa história. Pois é, Mônica. Uma medida anunciada pelo governo federal determina a devolução de 631 servidores federais que estão à disposição da Defensoria Pública da União. A devolução desse quadro, esse volume de servidores, fará com que 43 unidades da Defensoria Pública da União, das suas representações em várias cidades, sejam fechadas. Nessa lista está a representação de Campina Grande. Só lembrando, esse órgão, Defensoria Pública da União, funciona aqui na rua Capitão João Alves do Lírio, no bairro da Prata. E é lamentável a supressão de uma estrutura importante. Qual é o papel dela, né? Ela, na verdade, ela atua como uma espécie de suporte para as pessoas que têm demandas em relação ao governo federal, o governo central. Ela está para o governo federal como a Defensoria Pública funciona aqui para as pessoas carentes em termos de governo do Estado. As pessoas não podem pagar advogado. Principalmente pendências relacionadas à Previdência Social. Erros de cálculo, demora em aposentadoria, revisão de benefícios e também discussões sobre eventuais penalizações no âmbito do IBAMA, no âmbito do Ministério da Fazenda, Receita Federal, ou seja, é o grande pronto-socorro jurídico para quem tem demandas junto ao governo central. E no momento em que a gente vê instâncias, esferas de governo discutindo pelo mesmo assunto, eu vou voltar à questão do veículo sobre trilhos aqui, que está uma queda de braço entre o governo do Estado e a Prefeitura de Campina Grande, seria bom que as forças políticas se juntassem para evitar que essa estrutura, que atende principalmente a pessoas carentes, não fosse desativada em Campina Grande, como será aqui e em mais 42 cidades. A opção do governo federal foi fechar essas unidades em cidades que não sejam as capitais dos estados. Complicado, viu? Vamos aos destaques federais, imediato. Primeiro, confirmando o que a gente já havia informado em termos de sinalizações há alguns dias aqui no Itarará Notícias, o deputado Aguinaldo Ribeiro, aqui da Paraíba, do PP, foi confirmado hoje como relator da reforma tributária. É a próxima pauta a entrar na Câmara Federal quando forem vencidas
as etapas, os 2 turnos da reforma da Previdência Social. Faleceu hoje um dos mais famosos sociólogos do Brasil, Francisco Oliveira. Ele era professor catedrático, já estava aposentado, tinha 85 anos, era professor catedrático da Universidade de São Paulo. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Aliás, por volta do ano de 2006, em plena crise do mensalão, o Francisco Oliveira, que era muito chamado de Chico Oliveira, disse que, já naquela época, na crise do mensalão, que o PT, como força transformadora do país, já havia acabado. Isso foi na plena crise do mensalão no governo Lula. O Senado aprovou hoje... Falar em morte também, hoje é a perda do jornalista Paulo Henrique Amorim, né? Foi outra perda também. Perfeito. Aos 77 anos, o Paulo Henrique Amorim foi vítima do infarto. Ele que fez sua carreira inicial na imprensa, na área da economia, como editor de economia da Rede Globo, depois migrou para o noticiário político, para a apresentação. Durante muito tempo foi correspondente no exterior da Rede Globo e, mais ultimamente, estava na Rede Record de televisão. Como eu dizia, uma comissão do Senado aprovou hoje a proibição, a extensão da proibição em locais públicos do consumo de fumo, cigarros e outras substâncias. A extensão hoje aprovada é que proíbe o consumo em estádios de futebol e ginásios esportivos. É a ampliação dessa vedação ao tabagismo. Agora sim, vamos à reforma da Previdência. Passou por um dia, né? Pois é. A Câmara já está votando um texto base da reforma. O texto base, entenda-se, aquele texto que veio da comissão especial aprovado na semana passada. O estado de espírito da presidência da Câmara, que é que tem puxado essa votação, é fazer os 2 turnos de votação já esta semana, concluir a votação esta semana. Nas votações anteriores ao texto base, ou seja, votações de destaques, de textos substitutivos, de obstrução, em todas as votações que aconteceram hoje, o governo ganhou com folga, via de regra, com folga de mais de 30 votos em relação ao mínimo necessário, mínimo 308 votos favoráveis em plenário. Um acordo hoje de algumas lideranças fez com que fosse abrandada a questão da aposentadoria para policiais federais e policiais rodoviários federais. Para quem já está atuando, já está no exercício da profissão, 53 anos a idade mínima para homem, 52 para mulher e mais um pedágio de 100% do tempo restante. Ou seja, quem tem 53 anos e faltaria um ano para se aposentar, dobra para 2 anos, quem tem 2 anos para 4 e assim sucessivamente. De qualquer forma, foi uma concessão a essas categorias. Teve alguma coisa em relação às mulheres também, né? Também houve um acordo logo cedo. As mulheres, elas também foram beneficiadas por abrandamento, mas assim, já vinha avançando aí num consenso nessa direção. Consolidação. O acordo de hoje, celebrado hoje, foi justamente sobre os policiais federais e policiais rodoviários federais. A surpresa do dia foi a declaração de voto antecipada pela reforma, a favor da reforma, da deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. Essa deputada ficou muito conhecida pela contestação enfática que fez numa audiência pública, no início da atual legislatura, em relação ao então ministro da Educação, primeiro-ministro da Educação do governo Bolsonaro. O PDT, o partido que ela integra, fechou questão contra a reforma, contra a votação da reforma, mas ela antecipou que vai votar favorável sob o seguinte argumento: quem analisar precisamente o texto da reforma, disse a deputada Tabata, vai observar que a Previdência, na situação atual, sem a reforma, está tirando dinheiro de quem tem menos para pagar a aposentadoria de quem tem mais.
O fato é que o governo, o que surpreende também é essa folga com que o governo está aprovando tudo. Parece que há muita liberação de dinheiro por Brasília nos últimos tempos. O governo está antecipando as emendas parlamentares, está mandando empenhá-las em uma quantidade, a gente até se mencionou aqui, que ontem à noite passou de R$1,5 bilhão de reais em emendas que seriam pagas ao longo do ano, que estão sendo todas antecipadas, ou boa parte sendo antecipada para o pagamento já nesse mês de julho. Hoje eu não vi ainda, não saiu ainda a parcial de empenhos em emendas, mas o número mais recente é do final da noite de ontem, algo em torno de R$1,5 bilhão de reais de emendas que estão sendo empenhadas de forma antecipada. Ok, Matheus, obrigado. Muito boa noite.